Quando nós falamos em Natal, nós falamos em início. A encarnação do Verbo, o nascimento do menino Deus, e tem a ver também com a pobreza, quando a gente fala em Natal, menino Deus, Jesus, manjedoura, Belém, nós falamos em pobreza, que o próprio Deus tomou a forma humana em pobreza. Que paradoxo, não é mesmo? É um contrassenso, de uma perspectiva humana, claro, mas é um contrassenso. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que detém todas as riquezas do universo, se apresenta como um desprezado, se apresenta como um desprovido de recursos, a ponto de nascer numa manjedoura, porque não tinha lugar para ele. Que coisa, não tinha lugar para o Rei dos Reis, não tinha um lugar para o Rei do Universo. A gente até consegue entender isso quando aplica espiritualmente, não é? Porque no mundo tem cerca aí de, não sei o quanto já aumentou, cerca de 8 bilhões de pessoas, daí para mais. E o interessante é que no coração dessa maioria de 8 bilhões, talvez 90%, talvez até mais do que 90% desses 8 bilhões, não arrumam lugar para Jesus também. Ou seja, Jesus não tem lugar em 90%, cerca de 80% a 90% da população mundial. Que coisa incrível. No entanto, ele é revestido de glória e de majestade. O Salmo 104 diz exatamente isso. Ele começa dizendo: bendiga minha alma ao Senhor. Bendiga minha alma o Senhor. Quem pode dizer isso é só aquele que percebeu Jesus. O Salvador nasceu, o Salvador do mundo nasceu, o Redentor de Israel nasceu, e poucos o percebem. 90%, 80% da população mundial não percebe o Cristo. Eles não podem dizer, como o salmista diz: bendiga minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és grandioso, o bebê. Aquele da manjedoura. Estás revestido de glória e majestade. Aquele de poucas roupas, porque provavelmente não tinha muita coisa, estavam em viagem, não daria para levar muita coisa, a não ser uma trouxa, uma malinha, uma coisa assim. Mas, no entanto, estava ali embutido aquele que é revestido de toda a glória e de toda a majestade, coberto de luz como de um manto. Talvez nem precisasse estar coberto de roupas, porque aquele bebê estava coberto de luz, como que de um manto. E aí o texto continua: tu estendes o céu como uma cortina. Mas esses primeiros essa primeira parte do primeiro versículo chama-nos atenção por conta disso. Aquele menino, aquele bebê pobre, desprovido de recursos. E como é que vai ter que ficar? Revestido de glória e de majestade. Nós louvamos muito a Deus porque nós percebemos isso. Não importa, irmãos, o quanto nós somos
providos de algum recurso, se pouco, muito, se mais ou menos, isso é absolutamente sem sentido, é desprovido de, de significado o fato de nós sermos mais ou menos desprovidos. Se comparado ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de todo o universo, o dono da riqueza de todo o universo, aquele bebê estava completamente desprovido. Então, o que eu tenho, eu, entre aspas, né? O que nós temos, o que significa? Absolutamente nada. O importante mesmo é que nós o percebemos. O mais importante é que nós percebemos Jesus. Louvamos a Deus pela antevéspera do Natal. Não que Jesus viesse a nascer no dia 25 de dezembro, não, convenção apenas. Provavelmente Jesus nasceu por volta de março, abril. Porque por essa época, em Jerusalém, não poderiam existir pastores no campo devido ao clima. Esse clima que justificaria pastores no campo é o clima de março, abril. Mas não importa. O importante é que nós percebemos o Salvador aqui, olha, no nosso espírito. Isso é muito bom. Então, ao vivermos essa antevéspera do Natal, é muito bom a gente refletir um pouco sobre isso, não é mesmo? Esse nosso encontro, onde nós podemos nos ver, onde nós podemos nos sentir, pelo menos de longe, de novo, muito embora a gente já sabia que isso ia acontecer, era uma questão de dias, mas estamos isolados novamente por alguns dias a mais. Vamos orar? E aí nós, depois do louvor, nós vamos continuar falando um pouquinho, refletindo um pouquinho sobre o menino Deus, sobre o Deus homem, sobre essa criança desprovida de todos os recursos humanos, materiais, mas é cheio de provisão absoluta, tudo é dele. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por percebermos Jesus. Como foi significativo para mim perceber esse Natal, o Natal do nascimento do homem Deus, daquele que é 100% Deus, 100% homem. Como foi bom para mim perceber que o Emanuel é aquele que estava naquela manjedoura, Deus conosco, que se identificou conosco para podermos nos levar de volta, para podermos nos reconciliar com o Senhor. Obrigado. O maior presente que eu pude receber na minha vida foi este. Obrigado, Senhor. Há cerca de 43 anos atrás. Te louvo e te agradeço por isso. Certamente, esse momento de gratidão eu compartilho com os meus irmãos, que também têm uma experiência com o Senhor, e pode percebê-lo, porque o Senhor está no interior dos meus irmãos também. Obrigado. Obrigado por esse tempo de Natal em que a festa para nós não tem muito significado. Nem os encontros sociais, nem os encontros familiares têm muito significado comparado com a encarnação do Verbo, com aquele menino Deus ali da manjedoura. Mas obrigado porque o Senhor nos permite viver essas experiências do dia a dia, vivermos um bom almoço, obrigado, vivermos oportunidades de presentear, obrigado por isso, oportunidades de viver em família, muito obrigado, Senhor, pela nossa família,
oportunidades de vivermos com saúde. Mas muito obrigado mesmo, porque podemos celebrar a salvação em Cristo, desde o nascimento de Jesus. Obrigado. Obrigado pela luz dos gentios. Obrigado pelo Consolador de Israel. Obrigado pelo Redentor do mundo. Obrigado por Jesus. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Lindíssimo. Você recebe essa bênção? Você recebe essa bênção para você, para sua família, para os seus descendentes? Talvez nem todos, talvez muitos recebem essa bênção dos seus ancestrais, do seu pai, do seu avô, avó, da sua bisavó. Os meus pais eram religiosos, mas eles não conheciam Jesus assim, dessa forma. E eu tive o privilégio de conhecer Jesus e perceber Jesus dessa forma. Então, eu posso ver a minha família, a minha posteridade, eu não vou dizer garantida, não é? Mas o nosso Deus é fiel em abençoar os nossos descendentes, abençoar aqueles que recebem a palavra de nós, aqueles que são educados por nós, os nossos filhos, depois os filhos dos nossos filhos. Eu tenho tido essa experiência, é muito, muito gratificante. Eu penso, olho lá atrás e vejo o tempo que a gente gastou com o Fernando, com o Tiago, com a Joyce, e eles receberam Jesus. E podem estar fazendo isso com os seus filhos, com os meus netos. Então, de quando em vez, eles me mandam alguns vídeos com os meus netos orando. Muito, muito gratificante isso. Promessa de Deus. E aquela colocação de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito gratificante isso. Eu não precisaria de mais nada na minha vida. Eu diria assim, o Senhor me dá o que eu preciso, não me falta absolutamente nada. O que me faltaria e seria altamente prejudicial é se eu não tivesse a salvação e também os meus filhos não a tivessem. Então eu louvo muito a Deus por participar dessa sequência de bênçãos, não é? Esse cântico é um cântico de bênção sobre a nossa posteridade. Isso é muito bom. Eu gostaria só de conversar um pouco com você sobre Jesus, claro, não tem outro assunto, não é? Nos nossos encontros não tem outro assunto que não Jesus. Mesmo quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, não tem outro assunto, a não ser o Messias, a não ser o prometido. Em alguns momentos, é tão explícita a profecia sobre eles e sobre Jesus, a respeito de Jesus, que mesmo um incrédulo, mesmo um que não percebe Jesus da maneira como precisa ser percebida, ele tem um insight ali para dizer, puxa, eu sei de quem ele está falando. A gente vê isso em Isaías, né? Isaías, ele é fantástico, por isso que ele é chamado profeta evangélico, não é? Isaías 14, no capítulo 7, versículo 14, ele diz, portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Não vem o caso agora, o contexto aqui. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel.
E nós vemos que em Mateus capítulo 1, versículo 23, a menção do anjo é exatamente em relação a Jesus, chamando-o de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, esse menino foi profetizado no Antigo Testamento todo. Já vimos sobre isso, ele foi profetizado até quando Deus providenciou uma vestimenta para Adão, não aceitando aquela vestimenta que Adão tinha providenciado para ele. Esse Jesus é visto em Gênesis 3,15, quando o texto diz que Jesus pisaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça da serpente, a serpente morderia, picaria o seu calcanhar, apontando para Jesus. Então, o Antigo Testamento, ele é repleto de Jesus. Então, não dá para falar sobre outro mais, a não ser Jesus, tanto no Antigo quanto no Novo. Nesse versículo 14 do capítulo 7 de Isaías, é um deles. Mas nós vemos no capítulo 9 de Isaías, um texto todo ali, os 7 versículos, de maneira bem clara, onde alguns nomes régios do Messias nós podemos perceber nomes régios, né? Nomes que têm a ver com o reinado do Messias, fazendo alusão ao reinado do Messias. E sabemos que Jesus é o Messias, Jesus é o ungido de Deus, Jesus é o Cristo. Cristo é a tradução para Yeshua, que significa Messias. Então, Messias no hebraico, Cristo no Novo Testamento, no grego, para ungido. E esse texto no capítulo 9 fala sobre uma das designações régias de Jesus, o príncipe da paz. Tem outras 3, a gente vai ver aqui, tá bom? Para destacar somente, que comentários nós poderíamos fazer a respeito desses nomes régios do Messias, não é? Mas o texto diz assim nos 7 versículos do capítulo 9 de Isaías: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma maravilhosa luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como se exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre.
o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É um texto bastante explícito, que fala do Messias, fala desse menino, esse menino que nasceu e que é mencionado em Lucas 1,79, por exemplo, uma das menções, Lucas 1,79, ali no Cântico de Zacarias, quando, um pouquinho antes, Zacarias falando de João, mas apontando tremendamente para o Redentor, que inclusive João viria preceder aquele que haveria de dar ao povo conhecimento da salvação. E ele diz que ele veio para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos caminhos pelos caminhos da paz. O texto ali em Lucas fala explicitamente daquilo que Jesus vem fazer na vida do judeu e na vida do gentio. O que Jesus veio fazer na minha vida e na sua vida. Porque antes disso, estávamos em aflição. Talvez nem percebêssemos de onde vinha aquela falta de sentido da vida. Talvez nem percebêssemos o enorme vazio no coração que sentíamos antes da conversão em Cristo Jesus. Por isso a conversão em Cristo é importante, porque a gente pode perceber o antes e o depois. A gente pode perceber como o vazio foi preenchido, a maneira como ele foi preenchido e quem o preencheu. Porque antes vivia-se em aflição, vivia-se em escuridão de Deus, literalmente, não se conhecendo a Deus. Aqui, no início do capítulo 9, ele diz que para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível as terras de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O texto está se referindo ao início do ministério de Jesus. O início do ministério de Jesus foi nessa região, na região de Cafarnaum, na Galileia, lá por volta do mar da Galileia, de Genezaré, como é também chamado. Jesus começou ali, e aquela região era uma região limítrofe com a Síria. Era uma região que primeiro era levada cativa, era primeiro abordado. Antes do inimigo chegar em Jerusalém, que ficava mais ao sul, ele chegava primeiro ao norte de Israel, nessa região, na região de Zebulon, na região de Naftali. Se a gente for pegar Mateus 4, ele fala exatamente isso, quando ele cita o começo do ministério na Galileia, lá no capítulo 4 de Mateus, no versículo 12, quando ele diz: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situação à beira-mar na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha dito por meio do profeta Isaías, esse texto que nós lemos. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu a luz. Jesus veio para aquela região, no seu início do ministério, resplandecendo a luz, uma região assolada, uma região difícil, longe do centro de culto de Israel. Uma região que era primeiro invadida, primeiro levada cativa, primeiramente morta, sujeita às hostilidades dos povos vizinhos do norte. Os do sul era o Egito, os do norte era a Síria e a Síria.
Babilônia um pouquinho mais ao leste, norte, leste para cima, a nordeste ali. Então, nós vemos que esse texto, que é um contexto realçando os nomes régios de Jesus, começa dizendo que o menino que nos nasceu, ele veio tornar claro onde estava escuro. Ele não veio fazer isso na sua vida? Ele não veio fazer isso na minha vida? Hoje, nós somos aplicações práticas desse texto, aqui no sentido histórico. E Isaías, 740 anos antes, apontando para Jesus e sendo citado por Mateus, não é? Numa profecia que foi citado aqui por Isaías. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Eu estava em aflição, na agonia, em escuridão, antes de junho de 78. Por quê? Porque a minha salvação se deu naquele dia, naquele domingo. E tudo ficou muito claro para mim. Quanto mais o tempo passa, mais claro fica. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, o menino nascido em Belém, aquele bebê tão frágil, tão pobre, tão carente de recursos, tem uma luminosidade absoluta. Ele veio aclarar a humanidade. Versículo 3, tu, Senhor, tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Não é a alegria que nós sentimos, apesar das dificuldades e das angústias do nosso tempo? Por quê? Porque foi quebrado um jugo que pesava sobre nós, como o versículo 4 diz. E a vara que nos feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Ou seja, os midianitas eram um povo hostil ao povo de Israel. E foi quebrado o jugo daqueles que oprimiam. Quem é que nos oprime hoje? Satanás, do qual estamos livres, libertos. Nós não somos escravos de Satanás. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos preservados por Ele. Sabe por quê? Sabe por quê? A resposta vem no verso 6. Porque o menino nos nasceu. Esse menino. Um filho se nos deu. O governo mundial, o governo de todo ser criado, o governo de todo o universo está sobre os seus ombros. E o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Príncipe Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Alguns separam, o seu nome será maravilhoso, vírgula, Conselheiro, vírgula, Deus Forte, vírgula, Pai da Eternidade, vírgula, Príncipe da Paz. Mas faz muito sentido esse cognome conjunto de maravilhoso conselheiro. Esse maravilhoso conselheiro tem a ver com o conselheiro como apontando para o Messias rei. Apontando para o Messias como rei. E maravilhoso porque esse rei é quem realiza os seus propósitos. Queiramos ou não queiramos,
o ser humano queira ou não queira. No capítulo 14 de Isaías mesmo, tem um versículo muito interessante, capítulo 14, no versículo 27, que diz assim: pois se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Numa outra versão diz, pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Esse texto tem a ver com o fato de esse menino já ser chamado de maravilhoso conselheiro, conselheiro no sentido de ser uma das atribuições reais. Por isso que maravilhoso conselheiro, ou seja, aquele que impõe e coloca os seus propósitos e faz os seus propósitos cumprirem. Queiramos ou não, o ser humano permitindo ou não permitindo, ou seja, é aquele que realiza os seus propósitos. Não é como o ser humano que tem os seus propósitos, mas muitos deles não conseguem ser realizados, não é mesmo? Mas a realeza de Jesus, desse menino, era tão evidente, é mostrado com essa palavra de maravilhoso conselheiro, é uma expressão que mostra o Messias como rei, que tem os seus propósitos e que cumpre os seus propósitos. Na Nova Almeida Atualizada, diz que ele é o Senhor dos Exércitos, que o Senhor dos exércitos o determinou. E quando ele determina, quem poderá invalidá-lo? O contexto é em relação a Jesus, em relação ao Messias, para quem Isaías tanto aponta. Então, esse maravilhoso conselheiro, ou seja, todo mundo de maneira maravilhosa e maravilhosamente verá esses seus propósitos. No capítulo 11 de Isaías, um pouquinho mais à frente, ele vem falando um pouquinho desses propósitos. Aqui, a partir do versículo 1, quando ele fala sobre o reinado de paz. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Mais para frente, um pouco, versículo 5 fala que o cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. Isso tem a ver com primeira vinda. E depois, nos capítulos 24 a 27, ele vem falando desses propósitos que o Messias haveria de cumprir. Quando, no capítulo 24, ele fala do Senhor que vai castigar o mundo, propósitos, que é um texto profundamente escatológico. Capítulo 25, não é? Quando o versículo 1 diz, ó Senhor, tu és o meu Deus, e eu te exaltarei, e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas, e tens executado maravilhas. Ou seja, Deus é o Deus dos propósitos, ele é quem executa os seus propósitos, ele é quem faz maravilhas, ele é quem executa essas maravilhas. E aí, voltando um pouquinho ali no capítulo 9, não é? Diz que ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, apontando para o menino Deus, para o bebê da manjedoura, como sendo o Emanuel, como diz o capítulo 7 do versículo 14. O Emanuel, o Deus conosco, atestado pelo anjo, no capítulo 1 de Mateus, versículo 23. Pai da eternidade,
príncipe da paz. O seu governo, o governo desse menino, ele trará saneamento e bem-estar a toda a humanidade. Não é isso mesmo que Jesus faz na minha e na nossa vida? No capítulo 11, versículos 6 a 9, ele vai nessa direção também. Capítulo 11, de 6 a 9, quando ele diz: o lobo habitará com o cordeiro e o